Apocalipse 2, 12. Eu falei 2? É 12, perdão. 12, isso, do 7 a seguir. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Que eu diminua e o Senhor cresça. Quando nós lemos Ezequiel 28, você tem lá a descrição de quem era Lúcifer, a estrela mais brilhante. Nós temos o desenho de quem ele era na sua glória, e nós temos a causa da queda, quando ele diz que, o texto diz que o orgulho lhe tomou o coração, porque ele era mais bonito entre todos os anjos. Caiu, foi expulso. Lá é uma profecia da expulsão de Satanás. O texto que nós lemos, especialmente o versículo 7, disse que houve peleja no céu. Ora, essa palavra se relembra a batalha. Duas forças, dois exércitos, dois líderes. Então, para início de conversa, existe uma batalha, irmãos, travada espiritual. Isso é um ponto que a gente precisa entender sem nenhuma dúvida. Existe uma batalha espiritual. O que é uma batalha? A batalha são duas vontades opostas. Gera uma guerra, gera uma batalha, gera uma peleja. Deus e o homem, Deus tem um interesse pela vida do homem. Deus criou o homem e tem um interesse pela vida do homem. O diabo, entretanto, inimigo de Deus, desenhado em Ezequiel 28, vem ao longo dos anos, dos séculos e dos séculos, travando uma batalha para ganhar o coração do homem. Essa batalha está travada do Éden até hoje. Existem duas linhas, o rastro da serpente e o fio do sangue de escarlate, o sangue de Cristo Jesus. Essas duas linhas, elas estão paralelas do Éden ao Calvário, do Calvário até hoje e de hoje até a batalha final. Algumas vezes na história da Bíblia, a linha do rastro da serpente tenta cruzar a linha do sangue de Jesus. Qual a intenção do rastro da serpente tentar cruzar a linha do fio do sangue de escarlate? Qual é? Impedir, manchar o nascimento do filho da mulher, profetizado em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então ela tentou, ao longo da história, cortar essa linha, impedir essa trajetória da linha do fio do sangue de escarlate. Agora, depois de várias tentativas, não conseguiu. E como essa serpente tentou impedir a trajetória do fio do sangue de Cristo? Via mistura de descendências. Em outras palavras, via promiscuidade e promiscuidade sexual. Não por acaso esta é a área mais
onde as trevas batalham, onde as trevas estão diretamente promovendo diariamente. O texto que lemos em Apocalipse diz que ele acusa os irmãos, ele acusava, isso acusa porque isso é uma profecia futura, não é? Então ele acusa de dia e de noite. Então não por acaso que esta área da raça nossa, da nossa raça humana, é a área mais alvo das trevas, de tirar o homem da presença de Deus. Por isso que o curso Moisés, na igreja, ele é a partir dos 16 anos. É um curso para homens a partir dos 16 anos. Porque esses homens precisarão entender, compreender como Deus quer usar a nós homens a partir da nossa sexualidade. Porque é nessa área que as trevas vêm tentando, anos a fio, mexer com a linha do sangue de Cristo. Não conseguindo as trevas destruir a descendência do puro sangue de Cristo, as trevas deixam a figura de Cristo e se volta para aqueles que são descendentes de Cristo. Os homens, as famílias, a igreja de Deus. O texto de Apocalipse diz isso, claro, a gente vai estudar isso lá no acampamento. Quando o inimigo furioso vai até Cristo, ele não consegue impedir o nascimento do menino, diz o texto que agora ele se revolta contra os seguidores de Cristo. Então a humanidade está vivendo uma batalha constantemente pelo mundo espiritual de adorar a Deus versus serem escravos do diabo. Essa guerra está sendo travada nesse momento. Efésios 6, verso 12, deixa claro como lindo dia de sol. Porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha não é contra o sangue e nem é contra a carne. Ele é decisivo, professora Maristela, professora Maria Macedo, ele define, não ele diz, não é contra sangue e nem contra carne, ele diz não é contra o sangue e contra a carne. Artigos que definem. Mas é uma guerra contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não o mundo visível, mas o mundo tenebroso. Mundo vertido, mundo invertido. Mundo vertido, pessoas, vivemos, e mundo invertido, que não vemos, que não enxergamos. Entretanto, seres malignos habitam neste mundo tenebroso. E eles não estão habitando deitados numa rede. Eles estão lá para agir nesse mundo que nós vivemos. E ele ainda diz mais, nós não lutamos só contra este mundo tenebroso, nós lutamos contra as forças espirituais. Se são forças espirituais, tem um exército espiritual.
E de que mal, de que espiritual é essa força? De onde? Da onde? Do mal. Mas pastor, o senhor falou invertido. Mas aí disse nas regiões celestiais. As regiões celestiais, leia-se aquilo que eu não vejo. Aquilo que eu, humanamente, não vejo. Mas existe, está lá. Obviamente, tem muitos exageros, uma série de alegoria, né, cinematográfica. Mas quem assistiu a série Strangers, Coisas Estranhas, começa a ter... Poxa, que tal? Mas alguém encontrou um ser no mundo desconhecido. Essa história de abrir portais e tal, nós lemos na Bíblia como fazer a vontade do mal. Porque se tem forças espirituais do mal, essas forças poderiam ser trocadas o nome, se não fosse tão importantes, pensamentos espirituais. É uma coisa pensada, não. Mas ele diz, artigo definido, sim ou não? Forças espirituais do mal. Então existem forças do mal que se regimentam. Entretanto, como eu disse hoje aqui para a classe dos adultos, a Bíblia que Jesus lia, não é? Os milagres que Jesus falou na palavra sobre o Antigo Testamento, a veracidade da palavra de Deus, das Escrituras sacrossantas, mostra-nos que Jesus disse, olha, o mar foi aberto. Deus mandou maná do céu. Deus mandou carne. A história da Arca de Noé não é a historinha, não. Jó existiu. Então Jesus cita pelo menos 35 citações do Antigo Testamento, confirmando, corroborando a existência do texto sagrado. Onde eu quero chegar? Numa triste realidade que nós, hoje, contemporaneamente, temos acesso a estudos, a livros, a conhecimentos. Que bom! Entretanto, até teológicos, dos quais eu gosto, admiro alguns, mas não fecho com todos. Não, peraí, esse ponto aqui não dá para fechar. Então, eu não leio livros com a minha guarda aberta. Não, tá? Disso não. Ele pode ser um doutor em divindade. Mas tentar argumentar para mim, irmãos, que milagres não existem, mas... Ou tentar dizer para mim que os demônios não atuam mais, ou fazer aquela leitura meio que cética, eu tenho muito cuidado com isso. Talvez essa seja a razão de nós termos muitos pastores, obreiros, bons, excelentes expositores bíblicos, mas que lhes faltam o que eles dizem, mas não compreendem. Lhes faltam verdadeira piedade. O que é piedade, senão vida com Deus? Logo, eu repito o que disse na aula aqui para os adultos. Teologia, Bíblia, leitura de Bíblia, sem oração, nos tornará teóricos, frios. E eu diria apáticos ao sagrado de Deus. E eu poderia passar amanhã dando o nome de homens brasileiros, dos quais alguns são amigos pessoais, alguns até que se mataram, outros que caíram. Terrivelmente caíram. Teologia sem oração é teoria.
oração, oração sem Bíblia é fanatismo, é doença, é dor, é gemido. Os dois opostos, me permita dizer essa frase, afastados um do outro, ou seja, os dois opostos, Bíblia e oração. Opostos, afastados e não unidos, não tenha dúvida, é uma estratégia de Satanás. E um dos livros que os reformadores mais citam, e que inclusive não era de uma visão reformada, mas um pouco mais arminiana, que é C.S. Lewis, do qual nós gostamos de ler, nós nos afeiçoamos, chegou a dizer sobre isso, dessa ação das trevas na vida de pessoas, de grupos e, por que não, da igreja. Logo, eu quero conclamar vocês a ler a palavra como estamos fazendo, mas orar como devemos fazer. Eu vou repetir: conhecimento sem oração, sem piedade sagrada de Deus, sem devoção, sem submissão a Ele, sem quebrantamento, é religiosidade. Feia, perigosa. De igual modo, oração sem vir à igreja, sem estudar a Bíblia, sem ler a palavra de Deus, é religiosidade tanto quanto. Porque o sujeito passa a dizer: o anjo de Deus me disse, o anjo de Deus me falou, eu vi um anjo branco, azul, amarelo, marrom, branco, preto, um anjo de Deus, eu vi uma mensagem de Deus, uma profecia de Deus, um reteté de Deus. E fica uma vida frívola espiritualmente. Não tem base nenhuma. Uma hora está aqui, outra hora está lá, daqui a pouco já está derrubando Satanás, daqui a pouco já está engolindo fezes de Satanás. É assim. Vazio. Do outro lado mesmo, o teórico: meus irmãos, abramos a palavra de Deus, deleiamos, portanto. E quando sai dali, a vida é acabada, casamento destruído, vontade de morrer. Eu conheço desses muitos, amigos dos quais são pessoais. Eu repito para vocês que eu não tenho coragem de trazer para dar uma palavra na igreja da qual sou pastor. Porque tem teoria, mas não tem espiritualidade sagrada, busca a Deus. Equilíbrio. As forças espirituais do mal. Ah, mas isso foi escrito para aquele tempo. Não, irmãos, nós estamos numa batalha, cujas nossas vidas são o prêmio dessas duas forças opostas: reino de Deus e império de Satanás. Há uma disputa pela alma do homem. Há uma disputa pelo coração do homem. E o diabo não está lutando contra a igreja de Deus de outra forma senão o que lemos a semana passada, nas fortalezas da mente. Quando você senta para ouvir uma pregação como essa, eu disse, você tem resistência, porque isso evoca uma reflexão espiritual. Então a primeira resistência é: quem é que está falando lá? Ele pensa que eu não conheço ele, não? Nem santo ele é. Então é a primeira resistência. Só que quando você senta para assistir um filme, uma série, uma música, você não questiona o autor, o compositor, nem o cineasta. Logo, o teu coração baixa a guarda. E as mensagens ali entram em nossa mente como flecha certeira numa melancia. Não dá trabalho para entrar. Então você sai daquilo achando que o mundo é aquilo. Por que você acha, eu já disse aqui, que os jogos eletrônicos atingem mais meninos do que meninas? Porque a nossa construção neuronal, cerebral, espiritual, fisiológica,
desde o Éden, é para ter domínio das coisas. O homem foi atingido no pecado para ser o dominador das coisas. Os jogos é uma forma de o homem autoafirmar que ele está no controle. Aí, saindo da Bíblia, saindo dessa batalha espiritual, que é difícil de acreditar, a gente acredita mais nas leis dos homens. Então eu vou falar da Organização Mundial de Saúde, uma instituição mundial, planetária, científica, não é? Que não tem Bíblia na mão, mas que são cientistas, né? Então eu preciso acreditar neles. Então a Organização Mundial de Saúde decidiu em novembro de 2023 que um menino do sexo masculino de entre 8 a 14 anos, viciado em jogos eletrônicos, cuja hora de vícios corresponde entre 4 horas por semana. Não são 4 horas por dia. A Organização Mundial da Saúde, que não é Bíblia, diz que é um órgão de credibilidade, não é? É um órgão da vacina. É um órgão da cura mundial. É um órgão de peso. Então, não tem como contrariar uma Organização Mundial da Saúde. Não pode, pelo amor de Deus. Os caras são cientistas, estudaram anos a fios. Então, eles entenderam que um menino de entre 8 a 14 anos, jogando 4 horas por semana, jogos eletrônicos, Call of Duty, GTA, por exemplo, o cérebro desse menino, do sexo masculino, não é menina. A Organização Mundial de Saúde foi bem clara. Entende que o cérebro dessa criatura, Organização Mundial de Saúde, não é Bíblia, não. É só pesquisar. Segundo capítulo da Organização Mundial de Saúde, Gênesis 1, versículo 1. Um menino de 8 a 14 anos tem o cérebro afetado igual à Organização Mundial da Saúde, igual a um usuário de crack em fase adulta. O cérebro de um usuário de crack e o cérebro de um menino de 8 a 14 anos que joga 4 horas por semana, não é por dia, por semana, ele tem o cérebro afetado, igual a um usuário de crack. Organização Mundial da Saúde. O mérito é deles, o crédito é deles, não é da Bíblia, não é de Paulo, nem de Jesus, nem de Apocalipse. As batalhas que acontecem conosco, elas acontecem na mente. Na mente. Então o mundo gira em torno de uma guerra. E Paulo diz, a nossa batalha não é contra pessoas. Não é contra aquilo que vemos, mas é contra aquilo que não vemos. É contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tem dominadores lá. E como que eu abro esse portal? Eu não abro esse portal como nos filmes, sei lá o quê. Eu abro esse portal na minha casa, na minha mente. Como assim, pastor? Eu fecho o portal de Deus numa plateia como essa, mas abro esse portal numa plateia sozinho, sentado numa série, no filme. Essas coisas vão trazendo mensagens para mim. Eu vou começando a me desligar do que é sagrado. E veja, se um pastor sobe ao púlpito, um homem de Deus, e diz, irmãos, o mundo espiritual não existe, pecado, como é que é o nome? Milagre não, essa coisa de demônio não, aquilo ali já foi um desenho de Jesus para explicar. Ué, então, que bom ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e voltar para casa e viver a vida perdida.
Será que isso também não é uma forma da gente ser um portal do mal na vida da igreja? Eu diria que sim. Entretanto, a palavra diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Tem forças espirituais do mal. E onde elas estão localizadas? Nas regiões celestiais. O que se corresponde a celestiais? Apocalipse capítulo 1, 12, verso 7. O texto diz: houve peleja no céu. Que céu? O próprio Miguel, que é o general dos anjos, em Daniel, o texto diz: Miguel. Não é Gabriel, não. Não desconsiderando o anjo Gabriel. Mas é Miguel, o general. Gabriel é um soldado. Eu estou falando do general. O general diz em Daniel, para Daniel, eu demorei de chegar até aqui, de levar a tua oração até Deus, porque eu estava batalhando, guerreando contra o príncipe da Pérsia. Por isso que a tua oração demorou de chegar até o céu. Ah, não, mas aquilo ali é uma alegoria do tempo judaico, sabe? Não, é informação, não tem isso, não. E aquele príncipe ali é mais um negócio, porque o texto etimológico da palavra diz e tal. Então não acredita nisso, não. Não é verdade. Miguel, em Daniel, disse a Daniel: eu demorei porque eu estava batalhando com um demônio que impedia que a tua oração vazasse o reino das trevas. E eu fui lá com a espada em nome de Deus, do Santo de Israel, batalhar com aquele príncipe, aquele demônio, dizendo: a oração desse menino precisa chegar até Deus. Isso é uma figura de uma batalha. O mesmo Daniel aparece em Apocalipse dizendo, o mesmo Miguel pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Quem é o dragão? Quem é o dragão? Verso 9. O dragão, a antiga serpente, o dragão, que é a antiga serpente lá do Éden, que se chama Diabo e Satanás, não é uma alegoria. Então rasga a Bíblia. Esse mesmo Miguel, em Judas, ele diz que Satanás queria o corpo de Moisés. O que o diabo tem com mortos? Com corpos de mortos? Que interesse maluco é esse? Eu não sei. Não quero entrar nesse mérito. Não hoje, pelo menos. Mas o mesmo Miguel diz lá em Judas: eu não ousei, quando contendia, discutia, batalhava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, porque eles estavam juntos no céu há algum tempo atrás. Mas ele disse só isso: olha, o Senhor te repreenda, mas eu não vou te dar o corpo de Moisés. Existe uma batalha, e tudo está em torno daquilo que é teoricamente dito como santo e sagrado. Por quê? Porque se o diabo pega esse corpo de Moisés, era uma idolatria tremenda. Se um corpo de Moisés, os judeus hoje, tudo é Mogé. Imagina se tivesse o corpo, a tumba onde ele estava enterrado. Deus deu fim no corpo desse menino. Porque Deus queria mostrar para o povo o seguinte: gente, Moisés é apenas um tipo do meu filho, é um libertador provisório, é um libertador humano, é um tipo, é um modelo. Ele não é o cara Senhor, não. Aí Jesus chega dizendo, Jesus chega hoje dizendo em Lucas 24, olha, vocês não viram desde Moisés, os profetas, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. Eu sou maior que Moisés, disse Jesus no próprio texto, para tentar mostrar que ele é. Mas o diabo queria fazer diferente. Não, adore a Moisés e não Jesus. É a tentativa da linha da serpente, tentando cortar a linha do sangue de Cristo. E durante anos as trevas tentaram fazer isso via sexo.
Homem e mulher, mulher e homem, homem e mulher, mulher e homem, turbando a descendência, um casa com o outro, Deus dizendo, não faça isso, não se misture, mas eu quero misturar, não se misture, o povo misturando, não conseguiu, Cristo vem, nasce, a cruz, o Calvário, a plenitude dos tempos é inaugurado, o reino de Deus é aberto, a igreja está pregando o evangelho, mas Satanás continua com essa batalha de tentar a ira contra os homens, contra as mulheres, contra o povo de Deus. Não por acaso, qual área? Sexualidade. Onde ele quer nos afligir, nos perseguir, nos aprisionar. Entretanto, a própria palavra, a gente vai ver aqui até o final da série, a própria palavra tem a resposta de como eu e os irmãos e as irmãs podemos nos desvencilhar, nos desligar dessa pressão da sexualidade e nos tornar livres em Deus, cuja nossa relação sexual não será vista mais como pecado, mas será vista como bênção. Aliás, quando um casal, homem e mulher, casados, que o texto de Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, quando esse casal está junto em Cristo, na sua intimidade, homem e mulher, eles estão expulsando, repreendendo Satanás. Olha aonde a batalha chega. Não vos priveis. Privar, eu não preciso desenhar a palavra privar. Casados um ao outro. Salvo talvez. Não existe um ponto fechado. É talvez, se vocês entenderem mutuamente, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Então, quando eu oro, eu estou em pecado? Quando eu me relaciono com a minha esposa? Não, não é isso. Isso fala de um objetivo específico. Por isso que ele diz, talvez, por consentimento. Talvez, se eu quiser. Talvez. E ele diz, por algum tempo. E novamente, ele disse, novamente, pare com esse negócio de estar privado, volte logo, corra logo. Se ajunte novamente. Para quê eu vou me ajuntar? Para que Satanás. Não, Satanás aí é só uma alegoria, sabe, da palavra etimológica, mas aí não existe Satanás não. Vai nessa. Para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Eu acho que esse versículo por si só é autoexplicável. Mas veja, existe uma batalha por nossas vidas. Nós somos o troféu, nós somos o prêmio. E por incrível que pareça, nenhum de nós tinha valor nenhum. Irmã Adélia, nenhum. Nenhum, Sandra. Nenhum, Luciana. Nós não tínhamos valor nenhum, Mara, nenhum. Nós éramos aquele tipo de ferro velho, irmão Zé, que ninguém dá valor. Está lá jogado. Aí de repente chega alguém para comprar um ferro velho, irmão Zé, como o senhor faz, para fazer um suporte para alguma coisa. Aí o senhor chega lá e diz para o dono do ferro velho, eu me interessei disso aqui. Ele é esperto, ele sabe que você se interessou. E o ferro velho não tem tabela de preço, não é, Flávia? Ele chega e diz assim, Tiago, não, eu vou... Quanto é que esse... Você olha, quanto é que está essa ruma de ferro aqui? Ela... Me dá R$50 aí. Você fala assim, não, 50, mas está judiadinho. Me dá 45. Na verdade, ele comprou por 5 e olhe lá. Talvez ele nem comprasse. Talvez alguém chegou lá, Augusto, e refugou. Não, eu não quero mais isso aqui, toma lá. Só que alguém cresceu o olho, Carlos Valdirene, e disse, eu quero essa peça aqui. E o vendedor, opa, então é o seguinte, me dá 50. Já valorizou. Agora vem, imagina, irmão Zé pega aquela peça, lixa, corta, limpa, solda, pinta e vira um novo vaso. Você passa a falar assim, nossa, que legal, bonito, né?
Aí irmão Zé falou assim, não, eu tirei do ferro velho. Foi isso que Deus fez conosco. Tatiana e Elpo, foi isso que Deus fez com vocês, comigo. O diabo não valia, não olhava para nós, Silvana, Brandão, nem um tiquinho do Silmário, nada, não valia nada. Jesus pegou a gente, revestiu de um novo homem, lá em Efésios 4, 17 a 30, tirou a roupa de um homem sujo, Josi vestiu o homem Marcelo novo, limpou, deu um banho e disse, olha que brilho, esses meninos são os meus troféus, Guilherme. Aí o diabo disse, ah, não. O lixo que não valia nada agora é troféu contra mim? Não. Ah, não mesmo. Eu vou lá. Eu sei como é, eu vou lá. Ah, tu tá querendo ser bom agora que é um troféuzinho? Não foi isso que ele disse para Lutero? Tu quer ser bom, mas tu fez um pecado. Tu quer ser bom, mas tu fez isso. Quem é essa função? Vejamos. Apocalipse, capítulo 12, verso de número 10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ah, Jó também está assim, por que tu deu dinheiro a ele? 10 filhos bonitos, uma casa boa, tira isso para tu ver, hein? Ah, que nada. Lutero, tu tá aí dando uma de santo agora, mas tu foi assim, ó. Não é essa a função de Satanás? Acusar a minha mente e a sua de todo o pecado que cometemos? Entretanto, todos nós sabemos que cometemos pecado. 1 João capítulo 1, versos 8, 9 e 10. 1 João capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, porque nós temos pecado. E nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Verso 10. Porque se dissermos que então esse pecado, mentimos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Verso 7. Verso 7 de 1 João. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue da linha, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. É isso que mata Satanás, é isso que estressa a mente dele. Porque ele vê que um dia nós éramos podres, afastados, mortos, fédidos. Depois Deus nos deu vida, quando ainda éramos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando Ele nos trouxe para o reino do Seu Filho, Ele nos limpou. Efésios 4, 17, a seguir Ele nos limpou, nos deu uma roupa nova, um nome novo, uma casa nova, uma função nova, uma vida nova. E nós passamos a andar agora como pessoas limpas. Mas ele diz, não esqueça que vocês eram pecadores. E nós éramos. Porque se dissermos que não temos pecado, mentimos. E fazemos-lo mentiroso. Porque ele morreu por causa do nosso pecado. Mas é preciso que nós entendamos, que fique claro, que ele purificou a nossa vida de todo o pecado. Mas o diabo fica dizendo, querendo burlar essa linha, querendo tirar a nossa vida disso. Por isso nós estamos numa batalha. Hoje nós introduzimos de que existe uma batalha. Próximo domingo nós falaremos sobre onde essas batalhas especificamente acontecem. Depois nós vamos aprender como nós devemos, à luz da Bíblia, lutar para ganhar território nessa batalha. Se prepare, porque coisas vão ficar claras para nós. E talvez no dia dessa mensagem, de que coisas ficarão claras para nós, talvez eu não permita que seja transmitido. Então isso não é para você vir a pulso, não. Isso é um cuidado. Porque o que nós falamos aqui, talvez o UTB possa não permitir que isso chegue.
Porque esse canal, esse modus, essa plataforma, ela tem dominadores espirituais. E aquilo que alerta não pode chegar para o outro lado. Então fiquem atentos. Não faltem ao estudo. Leia a Bíblia. Guarde palavras, perguntas, porque talvez nesse tempo, desse domingo, do domingo desse de manhã, talvez não haja transmissão para que vocês tenham liberdade também de perguntar. E a gente vai crescer juntos à luz da palavra de Deus. Hoje, fica claro, tem uma batalha. Tem duas forças. E nós somos o prêmio. Não é porque Deus quer e o diabo quer, não. É porque Deus nos deu valor. Deus pegou a matéria bruta, Samuel, enriqueceu ela de ouro, de brilho, e se tornou um prêmio, um troféu, que é dele. Mas o usurpador, que sempre é usurpador, ele quer ir lá e pegar. Por quê? Porque ele não quer fazer por ganhar. Ele quer roubar. Porque essa é a tarefa do usurpador. Aliás, Provérbios capítulo 9, para te mostrar quem é o sem vergonha. Versos 13 a seguir. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante. Provérbios 9, verso 13. 14 agora. Ela senta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Ela faz o mesmo convite que a mulher sábia faz. As trevas fazem o mesmo convite que a luz faz. Vejamos, verso 4 de Provérbios 9. É o convite da luz. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei o pão e bebei o vinho que misturei. Verso 16, as trevas convidam. Quem é simples, volte para aqui. E aos faltos de senso diz, ela usa o mesmo público, a mesma necessidade. Você está precisando de algo? A luz diz que tem, eu também tenho. Você lembra de Moisés? A vara virou cobra. O faraó disse, Cadê os mágicos? Cadê a magia? Faz virar cobra. E as varas dos caras viraram cobra também. O que é que as trevas estão dizendo? Você faz? Eu também faço. Você promete? Eu também prometo. Hana. Você consegue dizer que faz? Eu também consigo dizer que faz. O apelo da necessidade lá, eu também faço apelo da necessidade aqui. Quem é simples, venha para cá. Está precisando de alguma coisa? Venha para aqui. Só que lá a oferta é pão e vinho que ela trabalhou. Aqui as águas são roubadas, no verso 17. Mas as águas roubadas aqui são doces. Elas são roubadas. Lá o vinho, a sabedoria misturou. Aqui o diabo rouba e coloca sabor de mel. E o pão que você come aqui, que é agradável, mas é um pão que tem que ser comido à escondida. Você não pode, porque esse pão é roubado. E o que acontece na minha terra, o que acontece na minha casa, ele está dizendo, o que acontece no meu mundo invertido. Ele diz, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. E que os convidados estão nas profundezas do inferno. Nós estamos numa batalha. Nós somos o prêmio. E nós estamos na estante de Deus, na prateleira de Deus. E o diabo não gosta disso. Então ele diz, eu quero aquele prêmio para mim. Eu quero arrancar aquele ouro dele. Eu quero arrancar aquela beleza dele. E para fazê-lo, não se iluda. Semana passada, ele não faz com discursos simples.
ele alcança o entendimento que desce para aqui. O que alcança o nosso entendimento, senão as artimanhas das trevas, de maneira sorrateira. Cultura, abre aspas, fecha aspas, cinema, músicas, filmes, etc, 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 etc. E cria uma geração de soldados cibernéticos. Soldados que recebem um comando de alguém. Porque a mente está dominada. Paulo diz, a mente está cauterizada. Então tem um controle remoto para eu mover esse soldado. É isso que o diabo está tentando fazer. Nos tirar da prateleira de Deus, dominar nossa mente e nos fazer viver uma vida. Não precisa sair da igreja, não. Viva na igreja. Agora, faça o que eu mando você fazer. Que Deus nos ajude a abrir os olhos para essa batalha, que não está por vir, ela já acontece, desde Gênesis 3, verso 15. Que Deus edifique a sua vida, meu irmão, e a sua família. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eterno e poderoso Deus. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Obrigado, Senhor, por tua palavra, instrução e pelo zelo do Senhor para conosco. Nessa luta, nessa batalha, nesse tempo, que todos nós sejamos edificados, despertados, a entrar no nível de conhecimento do Senhor e da tua palavra. Lendo e orando, orando e lendo, para que o mundo, a carne e o diabo não nos prendam, mas que sejamos atentos e corramos em direção ao refúgio, ao abrigo que é o Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos como igreja. Pedimos ao Senhor a tua bênção e a tua paz. Nos leve aos nossos lares em paz, nos dê uma tarde abençoada, refeição em família, e que logo mais à noite estejamos prontos para buscar o Senhor e para glorificar o teu nome. E que o poder da tua palavra promova quebrantamento, salvação e libertação. Ó Deus, e que os louvores sejam um tempo de adoração genuína ao Senhor. Recebe o nosso culto como cheiro suave às tuas narinas. Abençoe famílias inteiras, ó Pai. E livre-nos de toda a opressão do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.